Vamos começar então, continuando a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, composto por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami e traduzido para o inglês e comentado por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então estamos lendo o capítulo 20 do Madhya Lila. Madhya Lila quer dizer os lilas, os passatempos da metade da vida de Mahaprabhu. Adi Lila é o início da vida de Mahaprabhu, Madhya Lila o meio e Antya Lila o final dos passatempos de Mahaprabhu. Então nós estamos aqui fazendo essa leitura. Deixe-me ver onde paramos. Então estamos agora, vamos ler o verso 274. Desde um tempo que se perde na memória, após impor à natureza material as três qualidades, a suprema personalidade de Deus injeta os sêmens de inúmeras entidades vivas dentro do ventre dessa natureza material. Então, na verdade, como foi dito ontem, foi lido aqui, Deus ele injeta o sêmen da vida. A vida, na verdade, é a alma diva. Ele injeta o sêmen através do olhar na natureza material. E aí que cresce o ser humano, que cresce os animais, enfim, é assim que entra a alma no mundo material, através do sêmen de Deus, na energia material, no corpo material. Continuando aqui, assim a natureza material, ela dá luz à totalidade da energia material, conhecida como Hira Maya, Mahati Tattva, a representação simbólica original da manifestação cósmica. Aí tem um comentário de Prabhupada aqui, ele fala assim: esta citação é do Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, verso 19. O senhor Kapila, ele está explicando à sua mãe a relação existente entre a suprema personalidade de Deus e a natureza material. Ele lhe está informando como a suprema personalidade de Deus é a causa de onde se originam as entidades vivas, surgidas da natureza material. Acima dos 28 elementos da criação material está a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. A vida, ela não vem da matéria, mas sim da própria vida. Como explicam os Vedas? Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: o Senhor Supremo é a fonte da qual se origina a vida. Então a vida não se origina da matéria. Isso é uma visão errada, totalmente errada do ser humano, Ontem eu estava conversando pelo WhatsApp com um rapaz e ele estava falando em neurociência, enfim, ele estuda isso, ele gosta disso, E aí falando da neurociência e perguntando sobre a visão do Gaudiya Vaishnavismo, sobre aquilo que a neurociência fala,
E eu falei para ele, a neurociência foi criada por quem? Por seres humanos. Na verdade, o ser humano não cria nada, né? Nem foi criada pelo ser humano. Algum ser humano, ele conseguiu captar no éter essa informação da neurociência. Mas não é a realidade absoluta. A verdade absoluta, qual é? A verdade absoluta é a Minaya. É aquilo que descende de Deus, para aquele que tem um reservatório adequado. Então, a verdade absoluta, ela só vai descender para aquele que tem um reservatório adequado para conseguir essa verdade absoluta. E nós podemos ser essa pessoa que vamos receber a verdade absoluta. Só falta para nós o quê? Um reservatório adequado. E como que se cria esse reservatório adequado? Srila Govinda Maharaj falou, com humildade, com tolerância, dando respeito a todos. Ontem ou anteontem, não sei, um desses dias, eu escutei uma aula falando, foi no domingo, na verdade, anteontem, né? Eu escutei uma aula falando de um monge que, Mahaprabhu, no terceiro sloka do Shikshasaka, ele fala assim, né? Trinadapi Sunichena, né? Taradapi Sahisnuna, Amanina, Manadena, Kirtanya Sadahari. O que quer dizer isso? Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der honra a todos, você será capaz de cantar os santos nomes de Krishna ininterruptamente. E Srila Siddhartha Maharaj, ele colocou a quarta coisa nisso, porque Trina quer dizer três, são as três qualidades, né? Então, humildade, tolerância e dar honra, respeito a todos. E Srila Siddhartha Maharaj colocou a quarta, dar honra a todos sem querer para si mesmo. Isso foi Srila Siddhartha Maharaj que colocou essa parte, essa quarta parte, né? E a gente vê na tradução, né, sempre a quarta parte, mas isso foi Srila Siddhartha Maharaj que colocou. Dar honra a todos sem querer para si mesmo. Então, isso vai ser o reservatório para a gente ter, isso vai ser as qualidades para a gente criar o reservatório para receber a Minaya, a verdade que descende do céu que eu digo no mundo transcendental, sem passar pelo ser humano. Quando passa pelo ser humano, alguma coisa passa pelo ser humano comum como nós, que não somos alma eterna associada de Deus, tem alguma deturpação. Não é a verdade absoluta. A verdade absoluta vem através de Deus, através do Guru. Porque o Guru não é uma alma normal como nós, caída, condicionada. Uma é uma alma eterna associada de Deus, Nitya Diva. Nitya quer dizer eterno. Nitya Diva. Então o Guru é uma alma eterna associada de Deus. Por isso que ele fala é a verdade. Eu estou falando, claro, do Guru genuíno. Aqui a gente nem pensa no Guru falso. Quando o Srila Maharaj fala em Guru, os Gurus, né, falam em Guru, é sempre o Guru genuíno. O Guru falso, ele está enfiado em Maya como eu, como você, como todo mundo. Ele está preso ainda no desfrute dos sentidos, ele está preso no mundo material, a mente dele quer isso, quer aquilo, enfim. O Guru que não é genuíno nem se comenta. Então, a verdade ela vai descender através de Deus, e Deus usa quem para isso? O Guru genuíno. A Minaya, a verdade que descende. O livro de Srila Govinda Maharaj, Verdade Revelada, a primeira palavra do livro é a Minaya, a verdade que descende. Isso é muito importante, mas não é o ser humano, ele acha que ele cria as coisas, né? Não, ninguém cria nada. No universo material, ninguém cria nada. A criação não pertence a nós. Quem compõe algo, quem faz algo, não está criando nada. Ele tem um reservatório para captar aquilo. Então, a neurociência não é a verdade absoluta. Aí tem alguns que falam, mas e como que é o outro termo que se usa? Física quântica. A física quântica também não é a verdade absoluta. Alguma coisa lá tem a ver com a verdade, mas muito pequena. Ainda não conseguiram, por exemplo, quando uma alma deixa um corpo, ainda não conseguiram capturar isso, né? A alma, a saída da alma do corpo, né? A ciência ainda não conseguiu desvendar esse mistério, né? A ciência, na verdade, não é mistério, né? Isso Sim. A ciência, na verdade, ela não sabe nem como que o ser humano veio para a Terra.
A ciência não sabe nada, na verdade. Né? A ciência é muito crua em tudo. E Krishna deixou tudo. Está tudo nas escrituras. Krishna deixou tudo para nós. Mas a ciência, ela fica procurando isso, aquilo. E a ciência muda a todo momento. Até tal dia, a ciência absoluta é aquela. Até que alguém, um outro cientista, ele consegue captar do éter alguma outra informação que quebra aquela informação anterior. Por exemplo, todo mundo sabe que consideravam a Terra que não era redonda. Sim. Aí depois chegou alguém lá, que no seu nome também me interessa. Foi Copérnico. Chegou e falou assim: ah, não, a Terra é redonda. E aí caiu por terra a outra teoria. E aí, será que é redonda mesmo? Pode ser, pode não ser. Vai chegar algum dia, de repente, que alguém vai falar: não é redondinha. Já tem essa teoria que não é redondinha. Ela é meio ovalada, sei lá. Ela tem isso. Aí vai chegar um outro daqui, sei lá, centenas de anos, 1 milhão de anos, a ciência muda. Não é que a ciência muda por quê? Porque a ciência não tem a verdade. E porque tudo está mudando o tempo todo também nesse plano, né? Não, na verdade... No sentido material, né? Se você for ver os oceanos, a natureza, assim, ela vai se moldando de acordo com os astros, né? Tem tudo interligado, assim. Mas a filosofia, na verdade, né? Ela é imutável. Né? Como a gente foi criado, da onde a gente veio, que nem a gente leu ontem, né? Nós lemos onde nós viemos, né? Então, o Senhor Shiva, né? Por isso que tem a Shiva Linga, né? O Senhor Shiva, ele que faz a inseminação em Durga, né? Então, tem tudo isso. Não vai mudar isso. Isso daí, a criação do universo não vai mudar. Né? Não vai mudar, nada vai mudar, na verdade. E a teoria do Big Bang, a teoria daquele, eu esqueci o nome, né? Que tem, acho que na França, né? Que eles tentaram fazer lá a aceleração das moléculas. Ah, acelerador de partículas. Isso aí já caiu por terra, entendeu? Já está furado. Eles ficaram anos e anos achando que era isso e não é. Né? Então a ciência tenta buscar o que Deus já falou. A verdade está com Deus, a verdade não está com a ciência. A ciência descobre alguma coisa do que é a verdade, mas está longe da verdade. A ciência acha que se criar uma vacina vai acabar com o vírus. Mas aí o senhor Yama, né, o rei Yamaraj, ele cria outro vírus, ou ele muda a cepa. Porque como que a ciência ela explica a mudança da cepa do vírus? Ela fala: não, mas ele se adapta a quê? Qual a inteligência de um vírus? O vírus não vive nem... Se o vírus não estiver dentro de uma célula, ele morre. É diferente da bactéria. O vírus tem que se alojar dentro de uma célula para replicar o RNA dele. Ele não consegue replicar como uma bactéria. Veja só como que uma unidade tão infinitesimal assim como o vírus, que não tem nem como sobreviver fora de uma célula, como que ele pode ter a inteligência de mudar para o ser humano não conseguir fazer a vacina? Então é o senhor Yamaraj que cria outro vírus e a ciência acha que não. A ciência fala: vou acabar com o câncer. Aí faz pesquisa, isso, aquilo, para acabar com essa doença. Pode acabar? Sim, pode até acabar com alguns tipos de câncer, né? Ou tratar. Mas o senhor Yama cria outra doença. A pessoa tem que cumprir o karma, vai ter que cumprir o karma. Não tem como fugir disso. Então, a ciência, toda a teoria material que o ser humano ele acha que é a verdade, não é a verdade. A verdade está na palavra de Deus. E quem que fala a palavra de Deus? O devoto puro dele, que são os gurus. Então, o guru genuíno, ele nunca vai ter algo que não é a verdade, porque é Deus que passa para ele isso. E, na verdade, ele já tem essa concepção. Ele já veio do mundo transcendental com essa concepção, o guru genuíno. Então, não adianta querer a ciência provar isso. Ah, mas como que prova que Deus existe? Nunca vão provar que Deus existe. A ciência nunca vai provar que Deus existe. A ciência nunca vai provar que a alma existe. Por que não? Porque a alma não é feita de matéria. Deus não é feito de átomos, de
matéria. Então, como que você vai provar algo com uma experiência material, algo que não é material? Não tem como. Como que você vai ver Deus com um microscópio ou com um telescópio que é feito de átomos? O vidro é feito de átomos. Tudo no mundo material é feito de átomos. Como que você vai ver Deus com um átomo, se Deus não é feito de átomo? Isso é uma tremenda bobagem das pessoas. Só vai ver Deus, como foi lido ontem à noite, numa pergunta que foi feita, né, para Srila Maharaj. O devoto vê Deus em tudo, então por que ele tem essa falta de Deus, né, amor em separação? O devoto puro, ele vê Deus em tudo, porque ele tem um olhar transcendental. Não é o olho com retina, com nervo óptico, com humor com vítreo, com humor... enfim, não é a estrutura molecular, nem a estrutura de átomos no olho que vai ver Deus. Não tem como. Deus não é feito de átomos. Então a ciência, ela é muito primitiva em tudo. Ela não sabe explicar nada. Aí a ciência estuda o corpo humano, não sabe nada do cérebro. Não sabe nada. Supõe-se que é dessa forma. Supõe-se que é de outra forma. Até que vem um outro cientista e fala, não, isso daí está errado. Eu provei agora que não é assim que funciona. E o tempo todo a ciência está mudando. Se você pega esses periódicos, né, americanos, né, nas revistas americanas de ciência e tal, a todo momento tem artigo novo lá. Por que tem artigo novo? Se eles descobriram a verdade, por que tem artigo novo? Por que existem coisas novas na ciência o tempo todo? Enquanto a gente aqui tem alguém pesquisando. Eles vão encontrar a verdade? Talvez, se alguém tiver a capacidade, né, se um cientista tiver uma fortuna espiritual para pegar a verdade, como Hegel, né, ele pegou algumas coisas da filosofia. Ele tinha a capacidade, como Srila Siddhartha Maharaj gostava muito de Hegel, né, de todos os filósofos, é o que ele mais gostava. Por quê? Porque ele pegou algumas coisas, tipo assim, morrer para viver. Ele pegou algumas coisas, mas claro que ele não sabia tudo. Ele não é um devoto puro. Somente o devoto puro tem a verdade absoluta. Então, nós não temos que ficar ligados na ciência, nós não temos que ficar ligados em coisas mundanas. A verdade está com o guru genuíno. Deixe-me ver aqui, aonde que eu parei. Então, aqui parei nesse termo, né? O Senhor Supremo, ele é a fonte da qual se origina tudo, se origina a vida. A vida se origina do Senhor Supremo. Não é por radiação solar, há milhões de anos atrás, que o Sol tinha radiação muito grande, aí mudou o DNA, e foi mudando, e mudando isso, e mudando aquilo, até as mutações, que a gente está aqui hoje. Isso é uma bobagem absurda. Né? Uma bobagem absurda que a ciência tenta provar que nós viemos dos primatas, que nós viemos disso, isso é uma bobagem tremenda, né? Uma bobagem tremenda. É a mesma coisa você falar que os elefantes vieram de outro bicho, né? Isso é uma bobagem tremenda. O ser humano sempre esteve na Terra. Os elefantes vieram dos hipopótamos. É a mesma coisa que você falar isso. O ser humano sempre esteve na Terra. Sempre esteve na Terra. Isso é tão absurdo, quem estuda, né, vai estudar um pouquinho de veterinária, genética veterinária, né? Se você não consegue cruzar um gato com um cachorro, espécies diferentes, você não consegue, porque tem a encaixe, né, que eles falam, né, é o receptor tem que ter o receptor certo, é tipo chave e fechadura. Como que você coloca uma chave que não é da sua casa, você consegue abrir a porta? Não consegue, é chave e fechadura. Da mesma forma, o corpo é assim. Não tem como outra espécie. Tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, né? Se você pegar um canário do reino, né? E você cruzar com um pitacilgo, que é uma outra espécie, o que acontece? Nasce o pintagol, né? Que é uma mistura dos dois, né? Gosto de pegar duas raças de cachorro. Mas o que acontece na verdade, né? O F1, ele procria, o F2, que é o segundo filho, já não procria mais, fica estéril.
Então não tem como ir contra a natureza. Você não consegue cruzar, por exemplo, fazer um leão junto com um tigre. Não vai dar certo, entendeu? Então é uma bobagem isso dos animais, né? Que nós viemos do macaco. Tudo bem, geneticamente, se eu não me engano, nós somos 99% iguais ao macaco. Né? Você veja só, 99%. E olha o macaco e olha a gente. Nós somos parecidos com ele? Claro que não. Né? Claro que não. A alma que está dentro do macaco, ela não tem a capacidade como nós, de ser humano. A alma entrou no macaco porque ela está lá naquele estágio de evolução. Aí ela vai para um ser humano. O ser humano pode voltar para um macaco? Claro que pode. Aí sim, a alma pode vir no corpo de macaco. Mas não que o corpo macaco vai virar um ser humano. O ser humano sempre esteve na Terra. Essa teoria que tem, sei lá, milhões de anos, nem sei quanto que a ciência fala, o ser humano sempre esteve na Terra, em Satyuga. Na primeira Satyuga, quando o Senhor Brahma criou o universo, o ser humano estava lá. Todas as espécies estavam lá. Tudo estava lá. Então, a ciência nunca vai provar. Nós vemos esses dias atrás, né, anteontem, se não me engano, a criação do universo. Está lá no Bhagavata. Está lá no Bhagavata. Não precisa um cientista ficar perdendo milhões e milhões de dólares pesquisando isso. Já está na escritura e eles nunca vão encontrar a verdade. Então, continuando aqui a leitura, no devido curso do tempo, a Suprema Personalidade de Deus, Mahavishnu, ou Maha Vaikuntha Nata, por intermédio de outra expansão sua, ele coloca a semente das entidades vivas no ventre da natureza material. Então, um dos Vishnus, ele cria o universo material. O outro ele coloca a semente, a alma, dentro da natureza material. Então, cada um tem uma função, uma expansão de Deus, uma expansão de Vishnu. E Prabhupada comenta aqui, esta citação é do Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 5, verso 26. Este verso, ele mostra como é que as entidades vivas, elas entram em contato com a natureza material. Assim como a mulher, ela não pode gerar filhos sem se unir com um homem, a natureza material, ela não pode procriar as entidades vivas sem estar em união com a Suprema Personalidade de Deus. Relata-se como o Senhor Absoluto, ele torna-se o Pai de todas as entidades vivas. Em todo o sistema de religião, aceita-se o fato de que Deus é o Pai Supremo de todas as entidades vivas. Segundo o cristianismo, Deus, o Pai, Supremo, ele fornece às entidades vivas tudo aquilo que lhes é necessário. Portanto, os cristãos, eles oram: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qualquer religião que não aceite o Senhor Supremo como o Pai Absoluto, chama-se Kaitava Dharma, ou religião enganadora. O Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 2, ele rejeita tais sistemas religiosos. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: só um ateu, ele não aceitaria a onipotente
o onipotente Pai Supremo. Quem aceita o onipotente Pai Supremo, obedece-lhe às ordens e torna-se a pessoa religiosa. Então, Deus cria tudo. Deus cria tudo. O universo material, ele não tem universo material se não tiver Deus por trás. Porque a natureza está lá, mas Deus tem que colocar a alma no universo material. Se Deus não coloca a alma no universo material, não tem universo material. O universo material para existir tem que ter almas. Todo átomo tem alma. Como vai ter um átomo sem alma? Não existe isso. Não pode existir isso. Não pode existir uma célula sem alma. Não pode existir um corpo sem alma. O cristianismo, como aqui foi falado por Prabhupada, deixa eu ver se é Prabhupada aqui, é o comentário de Prabhupada, né? Como falou Prabhupada, o cristianismo até pouco tempo atrás, não sei quantos anos, 200 anos, 300 anos, é só perguntar para um teólogo, ele vai falar, ele achava que o negro não tinha alma. Ele achava que o índio não tinha alma. Veja só que coisa absurda. Então, e aí você tem essa parte que Deus é o criador de todas as formas de vida nesse planeta. Se Ele é o criador de todas as formas de vida nesse planeta, então Ele que é o dono de todas as formas de vida nesse planeta. E do mundo, do universo. Qual é a autorização que a gente tem para destruir uma vida que não é nossa, que é de Deus, né? E aí a gente parte da matança dos animais, da deturpação do cristianismo. Porque eles falam que Deus é o criador de todas as coisas e estão comendo a criação de Deus, né? Na verdade, como diz Srila Maharaj, o cristianismo, ele é o Vaishnavismo incompleto. É incompleto, é obscuro. Né? É obscuro, mas não que Jesus Cristo não soubesse tudo, claro que ele sabia, mas ele não podia falar tudo. Ele não podia falar tudo. Mahaprabhu veio e falou tudo. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, pouco menos, né? Porque ele abandonou o corpo com 33, então pouco menos de 1990 anos atrás, Jesus Cristo apareceu, agora no Natal, dia 25, né? Então, ele não falou tudo. Ele não podia falar tudo. Mas Mahaprabhu veio há 538 anos atrás, agora, terça-feira que vem, vai fazer 538 anos que Mahaprabhu apareceu. E ele falou tudo. Mahaprabhu deu toda a verdade para nós. Toda a verdade. Mas já estava sendo dado antes? Sim, já estava sendo dado antes. Mas ele veio agora e deu a verdade para Kali Yuga. O Bhagavatam é só verdade? Claro, o Bhagavatam só tem verdade, mas para cada era, enfim, para cada tipo de alma. Quem está em Tamaguna é um tipo de escritura, quem está em Rajaguna é outro tipo de escritura, quem está em Sattva-guna é outro tipo de escritura. Mahaprabhu veio dar para a gente o que? A devoção a Deus, Bhakti Yoga. Bhakti, devoção a Deus. Então, é claro que o ser humano e as religiões aí, elas são modificadas, né? Como que o cristianismo podia aceitar que um negro tinha alma se era feita a escravidão ao negro? Sim. Entendeu? Então era conveniente falar que o negro não tinha alma, que o índio não tinha alma. Até as cruzadas também, né? Que eles matavam os muçulmanos. Aí quando começou a vir a abolição da escravatura no mundo inteiro, e o Brasil foi um dos últimos países do mundo, né? A fazer a abolição da escravatura. Então, quando começou isso, aí tinha que mudar, porque como assim, né? Como assim o negro não tem alma? O negro agora não é mais escravo, ele é uma pessoa como um branco. E até o próprio negro começou a adorar os santos da Igreja Católica. E isso daí, então, na verdade, é um absurdo você achar que a quantidade de melanina da pele de uma pessoa vai falar se ela tem alma ou não. O índio também falou que não tinha alma. Então, a quantidade de melanina. Então, tudo isso é criado por quem? Pelo ser humano. Quem falou isso não é devoto puro. É porque era conivente para eles. Então, mas não é devoto puro. O devoto puro não vai falar nada o que é bom para ele, assim, para ele materialmente falando. O devoto puro vai falar a verdade de Deus. Ele não tem nenhum interesse em falar mentira para ganhar algo em troca. O devoto puro quer servir Deus.
somente servir Deus. Ele não quer mais nada, não interessa para ele. Como disse lá Chara Maharaj, se eu colocasse harmônia aqui, ele falou numa aula lá na Índia, se eu começasse a tocar harmônia aqui, alguém tocar harmônia na nossa reunião, eu teria 5 vezes mais devotos do que eu tenho, iniciados. Ele falou, se eu colocasse uma dançarina antes do programa, antes de falar Harikata, eu colocasse uma mulher com a barriga de fora, enfim, né, as roupas de dançarina na Índia, né? Se eu colocasse uma mulher dançando aqui, ele falou, teria muito mais gente. Ele falou, mas não é isso. Não é isso. A vida devocional não é isso. Então, se você colocar o que é bom, o que vai atrair as pessoas, mas não é devoção, não é nossa linha do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Nós não queremos agradar ninguém, como foi falado, o Srila Charmaraji falou, nos 15 tópicos. Falando nisso, nós lemos só os 10, né? Qualquer dia a gente vai ler os últimos 5. Então, um dos tópicos é, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati não foi criado para agradar ninguém, somente a Deus. Essa é a função é por isso que Srila Siddhar Maharaj fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então nós temos que compreender que Deus, sem Deus nada existe. Nós somos uma partícula da energia marginal dele e sem Deus nada existe. O mundo material não existiria se não fosse Deus. A primeira forma do Senhor Vishnu chama-se... esse aqui eu já vi, né? Então, vamos para o próximo verso aqui, verso 279 e verso 280. O verso fala assim, esses dois versos falam assim, entende-se que esses universos, eles flutuam no ar, enquanto o Mahavishnu, ele exala. Enquanto o Mahavishnu, ele respira, ele exala, os universos flutuam no ar. Eles são como partículas atômicas que flutuam nos raios solares e atravessam as frinchas de uma tela. Aqui a gente tem que ler com um dicionário, né? Nós temos que ter um dicionário. Você procura aí, que é frinchas. Frinchas? É. Eu estou sem meu telefone aqui. Tá sem? Peraí, só um minuto que o Raghunanda Prabhu... Mas eu imagino que deva ser uma fresta, alguma coisa assim. Se alguém souber o que é frincha, assim, a gente olhar aqui no Google... Mas eu acho que deve ser tipo um espaço pequeno. Ajude a gente. Então, vamos ver novamente, enquanto o Raghunanda Prabhu aqui vai olhar o que é essa palavra. Então, voltando à leitura, entende-se que os universos, eles flutuam no ar, enquanto o Mahavishnu, ele exala. Eles são como partículas atômicas que flutuam nos raios solares e atravessam as frinchas. Isso. Frincha é uma fresta. Atravessam as frestas de uma tela. Dessa maneira, a expiração de Mahavishnu, ela cria todos esses universos. Então, quando o Mahavishnu ele expira, ele solta o ar, ele cria todos esses universos que retornam ao seu corpo, ao corpo de Mahavishnu, quando ele inala. Então, olha só, uma respiração de Mahavishnu, quando ele exala, quando ele expira, ele solta o ar, é criado todo o universo material. Quando ele inspira, ele retrai tudo para dentro do corpo dele, os poros dele. E isso dura 100 anos do Senhor Brahma. Uma respiração do Senhor Vishnu dura 100 anos do Senhor Brahma. E o que são 100 anos do Senhor Brahma? 12 horas do Senhor Brahma são 72 ciclos de yugas. Olha só,
Quanto tempo leva isso? Então, 12 horas do Senhor Brahma representa 72 ciclos de yugas. Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Kali Yuga dura 432 mil anos. Dwapara Yuga mais ou menos o dobro. Treta Yuga mais ou menos 3 vezes. Satyuga 4 vezes mais ou menos. 72 ciclos de Yuga são 12 horas do Senhor Brahma. 12 horas. E o Senhor Brahma vive 100 anos. Então, uma respiração de Mahavishnu, olha o tempo que dura. Isso é o que está no Bhagavata, isso está nas escrituras. Quando o ser humano, o cientista vai descobrir isso? Quanto tempo dura o universo material? Nunca eles vão descobrir isso. Nunca, mas está aqui na escritura. É só fazer os cálculos. Não cabe numa calculadora. A quantidade de números não cabe numa calculadora. Claro que não. Não tem como caber. Então a ciência vai descobrir isso? Talvez algum dia, se algum devoto puro, né? O devoto puro não vai ficar ligado na ciência, né? Mas se algum que tiver um pouquinho de sukriti, ele tiver o reservatório para captar isso do éter, porque isso está no éter, nós estamos lendo isso agora, está entrando no éter. De repente, daqui centenas de anos, ou amanhã mesmo, tem um cientista que tem esse reservatório, ele vai captar aquilo que nós estamos lendo agora. Ou que alguém já leu em voz alta isso, milhares de vezes pessoas já leram essa parte do Bhagavata, né? Do Chaitanya Charitamrita. Então, só vai ser descoberto pela ciência isso, a verdade, se alguém tiver o reservatório para captar. É assim que funciona, não é com experimento, gastar bilhões e bilhões e bilhões para descobrir o acelerador de moléculas, nada disso. Isso é tudo inútil. Isso é conhecimento inútil que nunca vai chegar à verdade. Então, continuando aqui, então, quando o Senhor Vishnu, ele expira, ele cria o universo material. Quando ele inspira, ele retrai todo o universo material. O Senhor Shiva destrói todo o universo material. É claro que o universo material não entra nos polos do Senhor Vishnu, mas as almas. As almas nunca são destruídas. Quando o Senhor Vishnu destruir o mundo material, 100 anos do Senhor Brahma, ele vai destruir o universo material, todas as almas entram nos polos do Senhor Vishnu. E quando ele expira, ele solta o ar, todas as almas são fecundadas no mundo material. É isso que quer dizer aqui esse verso aqui. Então, continuando aqui a leitura. As opulências ilimitadas de Mahavishnu, elas estão muito além do conceito material. As opulências de Deus estão muito além do conceito material, do que o ser humano, enfim, o ser humano é o único que pode, na verdade, né, tentar pesquisar. O animal não vai querer pesquisar, ele não tem esse tipo de inteligência. Os Brahmas e os outros senhores dos mundos mortais, eles aparecem dos poros de Mahavishnu, como eu havia falado, e eles permanecem vivos durante uma única expiração do Senhor Mahavishnu. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, pois o Mahavishnu é uma porção da sua porção plenária. Então, Mahavishnu é uma porção de Govinda, da Suprema Personalidade de Deus. E aí tem o Prabhupada comenta aqui uma linha somente, ele fala, esta criação, ela é do Brahma Samhita. Então, essa citação, né, que foi falada em cima, é do Brahma Samhita, o livro, capítulo 5, verso 48.
Mahavishnu é a super-alma de todo o universo. Deitado no oceano causal, ou rio Viraja, como nós lemos, ele é o amo de todos os mundos materiais. Acabo assim de explicar a verdade da primeira personalidade de Deus, Mahavishnu. Agora eu passarei a explicar as glórias da segunda personalidade de Deus. Após criar o número total de universos, que é ilimitado, o Mahavishnu ele expandiu-se em formas ilimitadas e entrou em cada um deles. Então, essa primeira expansão de Mahavishnu, a segunda agora vai colocar as entidades vivas dentro desse universo material que ele criou primeiramente. Um outro verso fala assim: ao entrar em cada um dos incontáveis universos, Mahavishnu, ele percebeu que tudo em volta era escuridão e que não havia nenhum lugar onde ficar. Por isso, ele começou a ponderar toda a situação, começou a analisar toda a situação. Com a transpiração produzida do seu próprio corpo, o Senhor, ele encheu metade do universo com água. Então a água do universo, veja só, a água do universo é a transpiração do Senhor Mahavishnu. O planeta Terra, na verdade, não tem que chamar planeta Terra, é planeta Água, né? Tem até uma música, né? Uma música, é. Então, na verdade, toda a água, toda a água do universo material veio da transpiração do Senhor Mahavishnu. Ele encheu metade do universo material com água. Então, ele deitou-se nessa água, onde o Senhor Shesha era a sua cama. Ananta Shesha, né? Era a sua cama. Daí uma flor de lótus, daí uma flor de lótus brotou do umbigo de lótus desse Garbhodakashaya e Vishnu. Tal flor de lótus tornou-se o local do nascimento, do aparecimento do Senhor Brahma. Então, isso a gente já tinha ouvido falar, né? O Senhor Brahma nasceu da flor de lótus do umbigo de Garbhodakashaya e Vishnu, que estava deitado nessa água que transpirou do corpo dele, e a Anantashesha foi a cama dele. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, que horas são agora, deixa eu ver. São 3:09. 3:09. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, na verdade, não é Bhakti Yoga. Isso é Jnana Yoga. Está na escritura, mas como assim? Está no Chaitanya Charitamrita, né? Aqui, ó, grosso, né? Isso é um volume. Um dos 7 volumes, né? Então, mas como assim? Não é Bhakti Yoga. Você sabendo tudo isso, não vai te levar para Deus. Jnana Yoga não leva para Deus. Jnana Yoga vai te levar para o Tatasa Shakti, o Nirvana. Isso os gurus falam. Então, como diz Srila Siddhar Maharaj, nós temos um quadro, né? Vou até mostrar aqui. Temos um quadro de Srila Govinda Maharaj aqui pintado por uma devota, né? Então, o que é importante nesse quadro? É a tela ou a moldura? É claro que a tela. A moldura você troca, se você quiser. A tela é importante no quadro. A essência do quadro é a tela, não é a moldura. A moldura representa o que? Jnana Yoga. Não é necessária. Então, tudo que nós estamos vendo esses dias aqui, como foi criado o universo, né? A gente gosta, a nossa mente gosta muito disso, né? O conhecimento, Jnana.
A mente gosta, você fala, nossa, que legal isso, né? Agora eu sei que toda a água do universo veio da transpiração do Senhor Garbhodakashayi Vishnu, que ele deitou e agora todos os universos foram criados. A gente gosta de saber isso, mas isso não é Jnana Yoga. Me presta um pouquinho o celular, Heitor. Desculpa, isso é Jnana Yoga, isso não é Bhakti Yoga, né? Por isso que você não vê detalhadamente uma aula de Srila Govinda Maharaj, uma aula de Silacharya Maharaj, enfim, de qualquer guru, né, da nossa missão, do Guru Parampara que eu mostrei agora há pouco. Você não vê eles falando detalhadamente tudo isso. Por quê? Porque não é importante para nós. Você não vê nenhuma aula, né? Eles falam por cima, né? O Senhor Brahma dura 100 anos, né? E isso aí tem uma aula de Silacharya Maharaj, ele falando, né? E cada 72 ciclos de Yuga são 12 horas do Senhor Brahma. Mas ele não entra em detalhes, porque isso não é o objetivo nosso. O Gaudiya Vaishnavismo não é Jnana Yoga, é Bhakti Yoga. Você saber isso não vai aumentar sua vontade de servir. Ontem à noite nós falamos isso na aula, né? A pergunta de Silacharya Maharaj: o que vai te dar energia para servir? Deixar o Guru feliz. Deixando o Guru feliz, você deixa Krishna feliz. E como você deixa o Guru feliz? Fazendo serviço adequadamente. Então é isso que vai dar a evolução espiritual para nós. Não é Jnana Yoga. A nossa mente gosta de Jnana Yoga, né? Nós temos vontade, né? Agora de repente, né? Alguém pode falar: nossa, se eu tivesse esse livro eu ia ler agora isso. Eu quero saber mais, né? Eu também, a minha mente fala: nossa, que legal, eu quero saber mais, né? Mas isso não é a nossa prática. É melhor ler o calendário, né, É melhor ler o calendário. Lá no final do calendário tem todas as práticas devocionais. Saiu ontem, né, o calendário. Já saiu? Saiu ontem, tá lá no site. Aí eu li, aí no final tem todas as práticas. Então, o calendário saiu por quê? Porque o nosso ano começa agora, dia 7 de março desse ano, porque é o aparecimento de Mahaprabhu, né? Então, isso daí realmente é o que temos que saber. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Shrimati, ela fala assim: não entendi bem a palavra. Qual palavra, Shrimati? A frincha, eu acho. Frincha, né? Acho que é frincha. Fresta. Quer dizer frecha. Fresta. Quer dizer, tipo um espaço que tem, né? Isso, então, um espaço pequeno. Uma fresta, um espaço pequenininho e tal. Então, que as almas passaram por lá, né? E essa palavra, frincha. Frincha. Né? Frincha. Então, é essa palavra, o Shrimati. Deixe-me ver aqui se alguém fez mais algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto ainda não. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Isso sim é prática devocional. O canto congregacional dos Santos Nomes. Então hoje aqui presente temos o Raghunanda Prabhu. Então nós vamos cantar congregacionalmente, e vocês aí também que estão na live podem cantar congregacionalmente. Temos que usar tudo para a vida devocional, e a internet também. Então vamos cantar congregacionalmente, que esse é o Dharma da era, o Yuga Dharma, o canto congregacional dos Santos Nomes. Isso vai ser agora que vamos fazer, vai ser Bhakti Yoga. Até agora nós fizemos Jnana Yoga, mas está no livro, então, né, nós estamos lendo, mas não é Bhakti Yoga pura. Bhakti Yoga que vamos fazer agora. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Madhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya
Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Jai Vignana Vistapura Jai Goshai Jaramuni Tarada Rajabara Padare Nomora Panchagra Tanya Charana Sevi Bhakta Chaliba Janame Janame Morare Adiva Jai Goshai Jabe Braja Purlabha Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Bhajai Rama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Mita Jaya Gaura
participando conosco hoje. Daqui uma semana, exatamente uma semana, é o festival de aparecimento de Shri Mahaprabhu. O festival, o Parikama de Nava do Ipidã, vai começar dia 2 agora, depois de amanhã, hoje é 28, né? Hoje é. Depois de amanhã começa o Parikama lá em Nava do Ipidã. Shila Ashara Maharaj, Shila Janardana Maharaj foram para lá, eles estão lá na Índia, e eu coloquei a foto outro dia deles com Shila Tilakaniri Maharaj, lá foram apoiar Shila Tilakaniri Maharaj. Na verdade, os devotos mais sênior da missão estão apoiando o presidente agora da nossa missão, Shila Tilakaniri Maharaj. Então, tem muitas fotos, né, que são postadas. Sadhu Maharaj, ele tem um canal no Facebook, né, uma conta no Facebook, que ele posta justamente várias fotos, vídeos, né? Então, quem quiser, eu vou compartilhar qualquer hora, qualquer postagem dele no grupo do templo, no Templo de São Paulo, no Face, e aí vocês podem pedir amizade para ele vai dar amizade para vocês e vocês podem acompanhar todo o Parikrama. Ele tira muitas e muitas e muitas fotos. Vamos ver quem está conosco hoje, então, aqui participando. Temos aqui Shrimati Devidasi conosco, o Vrajaraja Prabhu também conosco hoje, o Vishan Krishna Prabhu. Aí Shrimati comenta assim: isso que vocês estavam buscando, sim, era essa palavra Shrimati, que a gente queria saber o que era o significado, né? Para não falar bobagem. Então, temos também conosco aqui o Ravinda Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, a Charitamrita Devidasi também conosco aqui, e também aqui o Kumar Krishna Prabhu assistindo aqui. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Deixa eu colocar as deidades para vocês olharem, antes de terminar aqui a transmissão. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que participou conosco. Que aparece para mim são esses mesmo. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Até a noite às